A paz do Senhor, gente, vamos lá. Tá meio torto isso aqui, né? Foi. Melhor que tá tendo. 1 Samuel, capítulo 14. Primeiro Samuel, capítulo 14. Primeiro livro de Samuel. O 13 tem o versículo 23 que acaba antes de começar no subtítulo, tá vendo? Ó? Aí o 14 aqui, tá vendo isso aqui? Aí eu vou ler daqui, ó, do 13, 23 pra frente, fechou? Aí 13, 23 pra frente, mas aí eu... Enfim, vamos lá. 1 Samuel 14, 13, 23. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal, era filho de Aitube. Desculpa. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Deixa eu só anotar aqui, né? Perdi aqui onde eu estava. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Tá me incomodando isso aqui. Tá torto, né? Primeiro Samuel 14, 4. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e o outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se eles disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Lê de novo: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos
nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados. Então, lê de novo, 1 Samuel 14, versículo 17. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas haviam se escondido nos montes de Efraim, ouviram que os filisteus batiam em retirada. Também entraram na batalha. Deixa eu ler isso de novo. Quando todos os israelitas... Vou lendo de novo, 14:22. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achares melhor.
O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos deles? Não, tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá todos vocês que são líderes do exército e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. Eles responderam: faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo o rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas que trouxe esta grande libertação para Israel? Não. Será que Jonatas que trouxe esta grande libertação para Israel deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor: nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados
de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de... Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel.
e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar ao Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos deles. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Disse Samuel. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes
teus servos procuraram um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi. Deixa eu ler de novo. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, numa vasilha de couro cheia de vinho. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul, por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Até amanhã!